Trader, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Me chamo Felipe Torino, alguns de vocês já me conhecem, quem não conhece ainda, me chamo Torino também do mesmo jeito, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um estudo de mercado na Smart Money Club. Hoje eu vou falar sobre o mini índice, o mini dólar, o Ibovespa também, e vou mostrar para vocês as melhores regiões, tá bom? No gráfico, para você entender e você identificar a análise institucional, ou seja, o SMC, o Smart Money Concept, tá certo? Onde nós somos a única escola do mundo especializada nesse modelo de análise. E você tem que ficar atento aí, porque tudo que é falado aqui, meu irmão, é provado no gráfico. Então vamos lá. Se você ainda não entrou na comunidade, link na descrição, o link da comunidade gratuito, tá certo? Se você também quiser ser um membro, quer ser um aluno, venha fazer parte, porque você vai ter uma mentoria toda lá, trabalhada, com muita, mas muito conteúdo e falando de fato de todos os conceitos com base no gráfico, né? O meu óculos fica refletindo ali, né? Não sei se vocês já perceberam, olha só a partezinha aqui que toda vez eu tenho que falar para vocês, né, pô? Aqui em relação à abertura do vídeo, né? Mas sem enrolação, vamos lá, vamos embora, porque é no gráfico que a gente que interessa, né? Assim? Vamos embora. Olha só o que o Ibov vem fazendo aqui. Olha só que interessante. Até então, galerinha, lá o Buy Side Liquidity não foi capturado, né? Se não é inscrito no canal, faça o seguinte, se inscreva no canal aí rapidinho, tá certo? Para você poder acompanhar todo o resumo de mercado, estudo de mercado. Para que serve estudo de mercado? É para você ficar pescando as análises? Cara, também, é, entre aspas, sim. Mas, na verdade, o maior intuito aqui, na verdade, é para você identificar se de fato o que você está estudando está batendo com alguém, né? No caso, com o mentor, com o profissional, com o professor ali, se de fato está batendo com a tua análise. É justamente por conta disso. Então, isso faz você fortalecer ainda mais a sua análise, né? A racionalidade do seu trade, tá certo? E lógico, o que vai acontecer nos próximos movimentos. Às vezes você está pensando em uma coisa, acontece outra, tal. Tá bom? Então é importante você estar ali estudando essas movimentações e, lógico, quando abre o pregão, você tem que estar alinhado ali o racional para você poder montar o teu trade, né? Então isso é importante, tá certo? Então o que acontece? Vai sair de liquidity não aconteceu, tá bom? Então o que é que ele está fazendo agora nesse exato momento? Ele está agora, de fato, prestes a romper esse ponto. Então o que eu aconselho a vocês é que de fato aconteça isso aqui, que fica assim, ó, para poder de fato a gente ter uma referência, beleza? Do rompimento desse topo para poder pegar esse reteste e surfar um movimento maior, tá bom? A gente tem essa estrutura aí. E lógico, com muita cautela, aguardando as confirmações, tá bom? Vou até apagar isso aqui de ciente de negociação, porque não foi estabelecido ainda. Tem essa região aqui de liquidez ainda, ó, que tá bem, né, bem interessante aqui, como uma indução, uma manipulação. Então fique atento a essa movimentação, porque é importantíssimo. Hoje eu não fiz nenhum trade, porque dia de segunda-feira eu gosto de aguardar a movimentação, enquadramento ali do cenário, do preço em si, tá bom? Lógico que a gente tem as percepções uma semana antes, movimento antecipado, porém, eu sou um cara que gosta de iniciar o meu planejamento da semana dessa forma, beleza? Então, assim, é de cada um, então fiquem à vontade para fazer do jeito que quiser, tá certo? Então, a gente precisa estabelecer agora um novo swing point para poder surfar o movimento, pelo menos até a base aqui, por exemplo, alguma coisa do tipo, tá certo? Ou, lógico, até a mudança de caráter. Vai do que vai acontecer nesses próximos, na amanhã, no pregão de amanhã, né? Então, fica aí o alerta para vocês entenderem a possibilidade de trade que acontece amanhã, tranquilo? E hoje no mini índice, mesmo que eu não tenha feito nenhum trade, mas eu cantei ali um trade ao vivo, estava com o aluno, passando toda a teoria, tudo que acontece dentro do mercado. Todos vocês sabem que eu já tinha comentado a respeito dessa movimentação que de fato ia perder topo. E aí eu quero falar um negócio bem interessante para vocês ficarem ligados, atentos. Por quê? Porque até então nós não temos, né, como vocês viram lá no Ibov, nós não temos um swing point estabelecido, ou seja, um topo aqui que de fato precisava ser perdido, né? Ele precisava trabalhar aqui acima dessa região. E ele não trabalha, né? Deixa ali mais uma liquidez. Então o que é que acontece? Eu tenho aqui um order block que ele não é ponto de entrada, beleza? Ele só vai passar a ser um ponto de entrada quando de fato ele confirmar aqui um fractal menor, que é de fato ele fazer isso, ó, tá? Se ele fizer isso, fica interessante para a gente. Até então, a gente tem a mesma coisa, a mesma estrutura lá do Ibovespa, o que é, cara, atenção aqui nesses topos, tá bom? A gente precisa de atenção nesses topos, até porque a gente tem uma região à esquerda do gráfico e temos também o famoso buy side liquidity que ele precisa capturar nessas regiões, tranquilo? Então precisa ficar atento no famoso PSL, beleza? Que é justamente esses pontos aqui que você está vendo nessa estrutura, tá certo? Então ele precisa capturar aí
essa liquidez para poder a gente pensar em alguma coisa após esse movimento. Ele vai confirmar aqui e aí você fica atento. Se ele começar a cair e voltar daqui mesmo, que eu acho que não vai acontecer por conta dessa liquidez aqui em cima, fiquem à vontade para poder buscar oportunidades aí nessa movimentação. Internamente, na subestrutura, aconteceu um order flowzinho aqui, ó. Olha, eu cantei esse trade aqui exatamente nesse ponto, com stop, com alvo lá em cima. O stop bem curto, de 60 pontos. Ridículo, né, galera? É isso mesmo. O stop bem curto, ridiculamente ridículo, né? Quando a gente tem uma estrutura assim, que alcançou, né? Chegou lá lá no ponto. Ou seja, um trade de 10 para 1, tá bom? Quase 11 para 1. Foi muito top, foi bem importante essa movimentação, porque eu estava ao vivo com o aluno e sabe que ao vivo com o aluno é sempre importante a gente entender, o aluno fica, pô, acha muito top isso, porque a gente tá ali ao vivo falando, ó, tal, tá acontecendo isso, vai acontecer isso, ó, o trade aqui, tal, tal, tal. Então isso é muito top, dá uma confiança melhor ainda, sabe? Então, muito bacana essa movimentação aí que aconteceu, esse seria o trade que eu tinha pego. Ah, também tem um trade aqui abaixo, que se eu estivesse, eu tava até online, mas como eu falei, né, não tava interessante, mas houve uma operação aqui de risk entry na captura dessa liquidez aqui desses fundos. Nesse ponto o stop ficou de fato bem interessante, estava 150 pontos. Perceba que os 150 pontos que eu gosto de operar, ele cobria lá, ó, perceba, pegando aqui nessa região no 50%, inclusive cobria ali o fechamento do imbalance à esquerda do gráfico. Então, cara, foi muito bacana, sensacional esse trade. E foi um trade até que pagou um pouco mais, né? Ele chegou a pagar lá, ó, exatamente 1.200 pontos. Foi um trade bem top. Eu não venderia em nenhum ponto desse aqui, tá? Por quê, Felipe? Porque de fato ele não montou um trade interessante para mim. Pelo menos se ele tivesse feito ele tivesse perdido esse topo, ó, e aí ele tivesse feito uma movimentação da subestrutura, eu até pensaria em surfar aqui se de fato o payoff tivesse a meu favor. Surfar aqui até a estrutura porque de fato é topo de mercado, e topo de mercado ele tende muitas das vezes ou fazer ali uma distribuição, tá bom? Ou uma reacumulação. Um aluno perguntou hoje, Felipe, mas reacumulação de Wyckoff acontece em topo de mercado? Mas lógico que sim, é lógico, tá? Então tem que ter cuidado, não é somente em fundo que acontece essas coisas, beleza? Então é um conteúdo aí um pouco mais denso, conteúdo inclusive que é conteúdo da mentoria, beleza? São os diagramas de Wyckoff e aí entendimento concreto em relação a isso. Beleza? Então essas são oportunidades, o que temos para amanhã para o mini índice é isso aí, tá bom? Esse movimento aí para poder capturar esses topos e retornar até essas estruturas inferiores. Para o dólar tenham cuidado nessa região, nesse ponto. Vou falar sobre isso, beleza? Tudo isso aqui que foi falado foi como base de alvo. É lógico que eu gostaria que tivesse uma movimentação acima desse ponto, tá bom? Que foi de fato a última movimentação que eu tinha comentado com vocês, que de fato seria a captura de liquidez desse movimento todo para poder retestar e a gente começar a vender. Só que aqui é um movimento de impulso, né, bebê? Olha só que doideira, né? Movimento de impulso, liquidez abaixo de 50%, aquele famoso fake shock, e aí o movimento tende a romper o fundo. Então o que acontece, galera? Eu posso pegar um trade, Felipe, aqui, cara, na recuperação desse movimento, que um aluno também falou isso, inclusive isso aqui, ó, é o famoso Equal High, opa, Equal High, Equal Lows, né? Equal Lows, né? Falei isso para vocês ver se vocês estavam ligados, viu aí? Então, Equal Lows aqui são fundos nivelados, ou seja, onde tem fundos nivelados, topos nivelados, a gente tem o quê? Liquidez, tá certo? Então, a liquidezinha aqui, ó, olha só o saquinho de dinheiro aqui nessa região. E aí a gente tem a manipulação do mercado, tranquilo? Então, fiquem atentos, ó, igual aqui, ó, Equal Lows, olha só, subiu um pouquinho, deu só uma retestadinha, que é o tá fazendo isso, para depois cair de novo. Felipe, eu posso pensar em comprar um order block lá embaixo? Cara, você pode pensar em comprar, mas, cara, essa compra aqui pode ser que ela seja de fato somente uma correçãozinha. Então tem que buscar alvos na subestrutura, porque de fato o ativo vem numa pancada, né, mesmo? Só vem descendo aqui. Então essa queda é uma queda de impulso. É lógico que, já que ela mudou o caráter dessa estrutura menor, tende agora a fazer uma correção. Essa correção, é necessário que essa correção ela pode corrigir até aqui em cima, Felipe? Pode, cara, ela pode corrigir aqui, mas também ela pode ganhar fundo aqui, ó, capturando essa liquidez. Então toda compra aqui, compra no dólar, tem que ter cuidado, tá bom? Cuidado, só se for no confirmation entry, para vocês não ficarem chupando o dedo depois, beleza? Para depois não tomar stop aí sem desnecessário, ó, tá bom? Então tem que entender essa região aqui como uma liquidez que está prestes a ser capturada e que tem que ter cuidado aqui no dólar.
Acima dessa região é importante você entender que existe, né? Tem aqui os pontos. Deixa eu só apagar isso. Deixa eu apagar isso aqui também. Vou colocar isso aqui nessa mudança de caráter aqui nesse fundo. Esse ponto aqui eu também vou tirar. Tá bom? Inclusive esse lousa aqui eu vou deixar ele um pouco mais para cá, porque foi a captura de liquidez que foi feita ali, foi programada ali. E agora a gente tem um range de negociação para poder ele sair desse ponto, vir até aqui e continuar. Tá bom? Então assim, compra nesse... Ah, ele pode vir aqui, né? Vir aqui, ó. Pá, nessa região aqui, para poder subir, tá bom? Então, ele tem que, de toda forma, ele vai ter que corrigir aí, se é muito, se é pouco, o ideal é que seja muito, porque ele vai mitigar aquela região para impulsionar o preço para baixo e capturar essa liquidez aqui. Ou ele pode, de fato, capturar tudo aqui para chegar naquele ponto e aí ele começar a reverter, tá bom? Para poder mitigar aquela região e cair. Então, é o que a gente espera para o dólar e para o índice amanhã. Belezinha, galera? Então é isso. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Vamos para cima. Envia esse vídeo, outro, qualquer um. Se mais gostou, o que mais você disse, cara, esse vídeo me ajudou bastante, eu acho que vai ajudar o meu parceiro, meu amigo ali e tal. Então eu vou enviar para ele. Cara, você vai estar ajudando bastante o canal, é a tua contribuição para você poder disseminar, né, essa informação. Porque tem gente que pensa, eu vou pegar o SMC e vou falar para todo mundo, daqui a pouco todo mundo está sabendo isso aqui. Não, galera, não existe isso. Oferta e demanda existe há mais de 40 anos aí no mercado e nada mudou. Apenas nós descobrimos, entendemos, analisamos os passos e rastreamos os passos das instituições, entendeu? Para a gente poder realmente ser lucrativo dessa forma, né? Nessa modalidade, nessa técnica, tá certo? Que é o Smart Money Concept, tá bom? Então, ó, beijo para vocês, coraçãozinho, né? Para fortalecer, uma ótima semana, ótimos traders e cautela nesses movimentos aqui do dólar e também no mini índice ali para a captura de liquidez dos topos, beleza? Então, Deus abençoe a todos, valeu, fui!